Olá a todos! Hoje estamos aqui para falarmos do assunto vetor ou um array, né, que é um termo também conhecido. Esse assunto de vetor vocês já trabalharam no semestre passado, mas eu estou retomando como uma revisão, porque nesse semestre, na disciplina Estrutura de Dados 1, nós vamos manipular as diferentes estruturas de dados que eu comentei com vocês, né, no comecinho, sobre listas, filas e pilhas, utilizando como meio de armazenamento o vetor. Que o vetor é um elemento que cabe em vários elementos, né? E como essas estruturas são conjuntos de vários elementos, o vetor é uma dos meios que a gente poderia estar armazenando. Então, começando, vamos falar sobre o assunto variável, né? Variável seria um espaço de memória onde a gente armazena valores durante a execução de um programa. Então, ou seja, todos os valores que eu tiver durante o meu programa, porque eu recebi por entrada de dados, ou fui buscar no banco de dados, ou foi resultado de cálculos, eu preciso ter esses valores para que o programa possa manipulá-los. Então, eu reservo espaço de memória para as variáveis, a fim de que esses valores fiquem lá armazenados. Então, eu determino a quantidade de variáveis que eu preciso, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o tipo de dado que eu vou armazenar dentro dela, né? E dependendo do tipo da variável, ela tem um tamanho de bytes definido lá na memória. Os tipos, então, de variáveis que a gente tem seriam as simples, que é aquela que uma variável armazena um único conteúdo distinto. Por exemplo, aqui eu estou declarando uma variável inteira x, né? Ela está aqui. Como ela é inteira na linguagem C, ela ocupa 2 bytes. Então, eu teria aqui um bytezinho e outro bytezinho aqui do lado, tá? Então, esse conjunto de 2 bytes, eu tenho 16 bits, onde eu poderia estar armazenando um valor inteiro, tá? Então, uma variável simples. A gente viu, então, as variáveis compostas, então, seriam aquelas que a gente poderia armazenar N conteúdos distintos, desde que eu diga qual é essa quantidade. E ela poderia ser, então, do tipo homogênea, ou seja, tudo igual, né? Que seriam os nossos casos aqui, que são os vetores. Então, por exemplo, eu estou criando uma variável chamada V, que é um vetorzinho. Eu sei que é um vetor porque eu tenho colchetes na frente. Estou dizendo aqui que eu tenho 4, né? Ou seja, esse 4 significa que eu quero armazenar 4 elementos inteiros nessa variável. Então, vai ser reservado para mim um espaço, né? Para 4 números distintos inteiros. Como o int tem 2 bytes, que a gente viu aqui em cima, eu precisaria de 4 vezes 2 bytes, 8 bytes. Então, cada uma dessas posições aqui, eu tenho 2 bytes para armazenar nos seus 16 bits um número distinto inteiro, certo? Lembrando, então, também que a gente tem esses 4 compartimentos e o primeiro deles a gente chama pelo elemento 0, nosso índice 0. Então, se eu tenho 4, eu vou de 0 a 3. Então, nos vetores, este índice que está aqui embaixo é o meio pela qual eu me localizo dentro desse vetorzinho V, no caso que eu criei. E a gente tinha também a heterogênea, né? A heterogênea seria, então, uma variável composta. Heterogênea já está dizendo diferente. Seriam as structs, que a gente trabalhou um pouquinho no semestre passado, e no próximo semestre a gente vai trabalhar elas de novo. Então, composta homogênea seria porque este tipo de variável, que é o vetor, eu armazeno nele sempre valores de mesmo tipo e tamanho. Então, todos eles aqui são inteiros e todos eles ocupam 2 bytes. Quando a gente diz que ele é heterogêneo, que é no caso nosso struct, eu poderia estar determinando um espaço para armazenar N conteúdos de tipos e tamanhos diferentes, tá? Então, essa seria a nossa diferença. Mas nós vamos agora nos focarmos na variável composta homogênea. Então, vetor, como a gente falou lá atrás, é uma variável composta homogênea, onde se armazena numa única dimensão N elementos de mesmo tipo, tá? Como a gente pode
como podem ser acessados N elementos num vetor, a gente tem que utilizar a identificação, né, dessa posição ou desse índice para referenciar esse lugar, para dizer que naquela posição eu quero fazer alguma coisa, testar um conteúdo que está lá, jogar um valor que está lá, pegar um valor que está lá para fazer alguma coisa e assim por diante. Então, sempre a gente vai se referenciar pelo índice. Nesse exemplinho aqui, então, nós temos um vetorzinho chamado V, né, de 4 posições inteiros, e eu tenho também uma variável chamada A, né, simples, ela não tem colchetes, ela é simples, onde eu coloquei já o número 8. Então, meu vetor no momento não tem nada, mas a minha variável A já inicializei ela com o número 8. Então, aqui eu poderia estar pegando o vetor V na casinha 0, armazenando o número 6. Tá? Então, lembrando que se esse vetor tem 4 posições, ele vai de 0 a 3, e eu estou dizendo exatamente que na posição 0 eu quero colocar o número 6. Eu poderia estar colocando, como um outro exemplo, na posição 1, A. O que seria esse A? Então, A não é a letra A, é a variável A que eu determinei aqui em cima. Então, aqui eu estou dizendo que o conteúdo de uma variável pode ser armazenado numa determinada posição de um vetor. Então, se esse A tinha um 8, né? Ele vai ganhar um 8 lá dentro. Aqui, eu já estou pegando um resultado de um cálculo para jogar na posição 2. Eu estou aproveitando o que eu tenho na posição 0, que é o número 6, né? Somando mais 3, daria 9, jogando lá dentro. E numa outra posição, um outro cálculo, onde eu pegaria o que estaria na posição 1, mais o que está na posição 2, e jogaria na posição 3. Eu teria alguma coisa desse tipo aqui. Então, minha variável A está aqui com o número 8, ela não foi alterada. Este é o meu vetorzinho que foi ganhando esses valores. Então, recapitulando, 6 eu joguei na 0, tá aqui. O conteúdo de A, que era 8, eu joguei na posição 1. Na posição 2 aqui, eu peguei o que estava na posição 0, que era o 6, mais 3, 9, joguei o 9 aqui. E na posição 3, eu peguei o que estava na posição 1, que era um 8, mais o que estava na posição 2, que era um 9, 8 e 9, 17, joguei aqui, na posição 3. Tudo bem? Então, relembrando, sempre quem está do lado de cá do sinal de igual é quem recebe o armazenamento. O sinal de igual é o armazenamento e algo que está do lado de cá é armazenado. Ou a gente tem uma constante, o conteúdo de uma variável, ou resultados de expressões aritméticas. Tudo bem? Então, nós podemos trabalhar o vetor colocando exatamente o número que eu quero trabalhar, né? Ou então, podemos usar a posição de um determinado elemento de um vetor usando uma variável para indicar qual é esse índice. Nós trabalhamos também isso no semestre passado. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que eu tivesse uma variável i, né, com o conteúdo 3, né, então foi armazenado o número 3 na variável i. Se eu pegar aquele vetorzinho lá de trás, lembra? Ele tinha de 0 a 3, né, as posições dele. E se eu colocar essa variável i dentro do colchete, o que eu vou estar falando? Que eu quero colocar o valor 6 na posição i. Mas o que é i? I é uma variável inteira, sempre tem que ser inteira essa variável. O valor que ela tiver, o conteúdo que ela tiver, é colocado aqui dentro do colchete. Então, este 3 é colocado aqui. Então, agora sim, o 6 pode ser armazenado na posição 3 do vetor V. Tudo bem? Então, sempre tem que virar um número aqui. Ou ele já é explícito, como a gente viu no slide anterior, ou então a gente usa uma variável, e essa variável, o valor dela vai ser colocado aqui, tá? É o caso de buscar um valor lá dentro. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para que essa variável tenha um valor, que é um valor realmente que esteja dentro do espaço daquele vetor. Por exemplo, se eu pegasse essa variável i agora, fizesse um i mais mais, lembra, o que significa o incremento mais mais? Significa pegar o conteúdo da variável, somar uma unidade e armazenar o resultado dentro dela mesma, tá bom? Então, se o meu i tinha 3, 3 mais 1, 4, e esse 4 é armazenado na variável i. Então, i recebeu o valor 4. E se eu fizer isso aqui agora? Mandar jogar o número 12, armazenar nessa posição i, como o i vale 4 agora, eu quero armazenar 12 na posição 4. Só que o nosso vetorzinho, ele tinha 4 posições, mas ele ia só de 0 a 3.
Se ele ia de 0 a 3, não existe a posição 4. Mas na linguagem C, se eu fizer uma besteira desse tipo aqui, eu não ganho erro de compilação, tá bom? Então, vai ser armazenado 12 lá. Vai ser armazenado aonde? Nos 2 próximos bytes, depois que terminar o vetor. Provavelmente, nesse espaço, deve ser o espaço de uma outra variável que tenha sido declarada lá. Tá? Então, a gente corre o risco até de estar estragando o conteúdo daquela variável. Então, tomar muito cuidado para não deixar o conteúdo da variável que a gente usar como índice ser passado do último valor da última posição, certo? Bom, fiz um exemplinho aqui de um programinha, onde a gente receberia por digitação 50 números, né? E armazenaríamos dentro de um determinado vetor. Então, foi criado aqui um vetorzinho chamado val, de 50 posições. Então, se ele tem 50 posições para 50 números inteiros, ele vai de 0 a 49. E criamos uma variável i. Aí, dentro de um programinha main, para manipularmos todo o espaço do vetor, a gente viu que a ideia de trabalhar a estrutura da repetição é algo muito interessante. Tá? Então, sempre que você precisar fazer um percurso dentro de um vetor, do começo para o fim, do fim para o começo, a estrutura da repetição auxilia bastante a gente. Então, relembrando aqui o nosso for, 3 parâmetros. Primeiro parâmetro é a inicialização, ou seja, esta variável i aqui, ela vai ser inicializada, né, com o valor 0, porque o 0 é o número da primeira posição. O segundo parâmetro aqui do for, a gente determina qual é a nossa condição, ou seja, eu quero executar este bloquinho aqui enquanto a minha variável i tiver um conteúdo menor ou igual a 49. Então, enquanto isso for verdadeiro, eu vou executar o que está aqui dentro. E toda vez que voltar para trás nessa repetição, ele vai fazer esse i++, ou seja, incrementar o conteúdo da variável i, antes de testar a condição. Então, da primeira vez, ele estaria com 0, né? 0 é menor que 49 entraria aqui dentro, pediria um número e armazenaria no vetor val, na casinha 0. Voltando para trás, i++, minha variável i passa para 1. 1 ainda é menor que 49, vou receber um outro número e guardar na casinha 1. Volto para trás, vale 2, né? Porque mais faz adicionar uma unidade. 2 é menor que 49, armazeno na casinha 2. E assim por diante eu vou, né? Até que uma hora eu estou com a posição 48, armazenando. Vou voltar aqui em cima, ela vai dar mais uma unidade, vai ficar 49. 49 é menor ou igual a 49? Não é menor, mas é igual, ainda é verdadeiro. Então, entra de novo, armazena na casinha 49. Volta aqui em cima, soma mais uma unidade, vira 50. 50 é menor ou igual a 49? Não, é falso. Se é falso, não executo mais este bloco e sigo o programa para frente. Tudo bem? Então, isso aqui foi mais para a gente relembrar como é que a gente trabalha percurso dentro de um vetor, que a estrutura de repetição é algo interessante. E a estrutura for é uma que é bem apropriada, porque a gente pode usar aqui nos parâmetros a variável que é o nosso índice, né? Dizendo onde ela começa, até onde que ela vai e o que acontece com ela a cada volta. Certo? Então, vamos ver mais algumas coisinhas um pouco mais novas para vocês sobre vetores. Vamos falar um pouquinho sobre incrementos e decrementos desse índice, desse valorzinho, dessa variável que fica dentro do nosso colchete. Então, suponha que nós temos um vetorzinho chamado A de 5 posições. Então, ele vai de 0 a 4. E uma variável i que eu vou utilizar como índice, já estou até inicializando ela com 0. Eu poderia, então, estar fazendo o quê? Pegando o número 10, por exemplo, e armazenando nessa posição i, ou seja, na posição 0. Então, meu vetorzinho ficaria desse jeito, né? Aqui ele com de 0 a 4, a variável i aqui do lado. Então, aí, neste momento, continua com 0, porque foi jogado aqui no início. E nessa posição 0 foi atribuído o valor 10, tá? É isso que eu obtive até agora. Se a gente continuar o programinha aqui, então agora que vai entrar uma coisinha diferente. Nós temos aqui uma coisa meio estranha. Dentro do colchete eu coloquei um mais i. Ou seja, eu quero armazenar o número 8, né? Armazenar dentro do vetor A, nesta posição. Só que o i aqui está acompanhado de um mais, que a gente aprendeu, que é o tal do
incremento de uma unidade. Então, o que diz isso daqui? É para incrementar ou é para armazenar? Então, a gente vai verificar a ideia da posição desse incremento com relação ao índice. Aqui no caso, esse incremento de uma unidade está antes da variável i. Se está antes, significa que eu quero que primeiro essa variável i seja adicionada de uma unidade e depois é que eu pego esse 8 e armazeno naquela posição. Então, é o que eu comentei aqui do lado. O i é adicionado antes do armazenamento. Então, o que aconteceria? O nosso i aqui está com 0. Se ele está com 0, somando uma unidade nele, ele vai para 1. Aí sim, eu vou colocar esse valor 8 na posição 1 do vetor A, tá bom? Ficaria desse jeito aqui. Então, o i ganhou o valor 1, aí depois o 8 foi para essa posição 1, tudo bem? Então, o mais antes da variável, que é o índice, significa primeiro faça esse incremento, depois armazene o valor lá dentro. Isso aqui é uma maneira reduzida, né, que a gente fala. Eu poderia estar escrevendo isso aqui de uma outra maneira. Seria a mesma coisa que eu executasse esse comandinho aqui. Então, aqui eu não falei que primeiro eu queria fazer um incremento de i. Então, eu poderia ter feito assim separadinho, em 2 comandos. Ó, quero o incremento de i. Aqui, tanto faz até a gente escrever mais i ou i mais. Ele sozinho aqui não tem interferência, porque só tem um comando mesmo. Ele sempre vai ser adicionado de uma unidade, tá? Mas significa que o que eu quero dizer aqui é que primeiro o i foi incrementado, aí o 8 foi armazenado nessa posição i. Então, eu poderia ter escrito dessa maneira em vez disso aqui. Mas isso aqui me traz, né, a economia de código e fica um negócio que a gente entende direitinho, tá? Primeiro se adiciona, depois a gente armazena. Continuando lá no nosso caso, tá? O nosso i está com 1. E se a gente tivesse esse tipo de comando aqui, ó. Quero armazenar um 7 dentro desta posição. Só que agora lá dentro não tá i mais, não tá mais i, tá um i mais 1. O que é o i mais 1? É para fazer esse cálculo aritmético, apenas o cálculo aritmético, não é para alterar o conteúdo dessa variável i, tá? Se fosse para alterar, ela estaria com mais, não só um mais no meio, tá bom? Então, isso aqui é apenas uma operação aritmética. Então, lembrando que lá atrás o nosso i estava com valor 1, ele vai ficar 1 mais 1, 2. Então, o 7 eu vou armazenar na posição 2, mas não vou alterar o conteúdo dessa variável i. Então, ó, ela vai ficar desse jeito, tá? O 7 foi para a posição 2, tá aqui, e o i continua com o número 1, tá bom? Então, isso aqui não altera valor. Se fosse mais, menos, qualquer cálculo que eu fizesse, ele não faz o armazenamento do resultado, certo? Bom, o meu i ainda continua com 1. E se agora eu fizesse isso daqui, ó, 6 armazena no i, ele vai armazenar onde? Na posição i, que era o valor 1 que estava aqui, certo? Então, seria como se eu voltasse para trás no meu vetor, né? Eu já tinha um 8 lá naquela posição 1, ele vai ser sobreposto e agora vai ter o número 6 lá dentro. Depois, só desse jeitinho aqui, para a gente lembrar que já existia um número lá dentro, né? E agora eu estou sobrepondo alguma coisa. Então, na verdade, agora vai ficar 10, 6, 7, tá? E i permanece ainda com 1, porque essa soma aqui não alterou o conteúdo dele. Mas agora sim, vou fazer um i mais sozinho, que eu quis fazer. Então, realmente, o i é incrementado de uma unidade. Então, ó, este vetor continua do jeitinho que estava, apenas a variável i passou para o número 2. Então, nosso i agora está com 2. Continuando, então, agora aqui a gente tem uma outra coisinha diferente, ó. O 9 vai ser armazenado nessa posição. Então, lembra, lá atrás estava mais i, agora eu fiz i mais. O que é a diferença? Então, dentro desse colchete faz a diferença. Lá atrás, como estava mais i, significava que primeiro eu queria aquele incremento de i para depois armazenar. Agora, não, o mais está depois do i. Então, está dizendo que depois eu faço esse incremento. Então, eu quero que primeiro armazene esse 9 na posição atual de i, depois que armazenar, o i é incrementado de uma unidade, tá bom? Então, vai ficar o quê? O nosso i estava com 2 naquele momento,
assunto. Então, eu fui lá na posição 2, que já tinha o número 7, e joguei agora o número 9, correto? Então, o i tinha 2, né? Colocamos um 9. Aí que depois que armazenou 9, aí sim eu vou fazer esse incremento do i. Então, meu i que estava com 2, agora vai virar 3, correto? Então, agora é que ele tem 3, mas o 9 foi armazenado na 2. Esse tipo de comando aqui, então, é a mesma coisa que lá atrás. Ele economizou um comando, né? E num único comando eu estou mandando fazer duas coisas, armazenamento e depois um cálculo. Então, seria a mesma coisa que eu executasse esse comando, ó. Coloque o 9 na posição i, que era na posição 2, depois faça um i++, tá bom? Então, esses dois comandos significam essa mesma coisa que tá aqui em cima, certo? Continuando mais um pouquinho. Agora eu coloquei como decremento, tá? Tanto faz a mesma ideia. Então, agora eu quero armazenar o número 5 nessa posição aqui, só que está escrito i menos menos. Menos menos significa decremento de uma unidade atualizando a variável. Então, é o mesmo caso do mais mais. Aqui ele está aparecendo depois do i. Então, se é depois do i, significa que depois é que eu faço o decremento de uma unidade. Então, é o 5, vai para a posição i atual, que é a posição 3. Depois, esse i é subtraído de uma unidade, então, voltando para a posição 2. Então, aqui a gente pode ver aqui, ó. Eu coloquei o 5, né, nessa posição i, que era a posição 3, veio para cá, né, ó, o i estava com 3, veio para cá. Agora, eu faço i menos menos, o meu i vai para 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu executasse em dois comandos separados, jogando 5 nessa posição 3 e depois fazendo esse i menos menos, correto? Então, isso aqui são maneiras abreviadas da gente poder trabalhar. E só faz sentido usar o mais antes ou depois, ou menos antes ou depois, dentro dos colchetes, porque ele sozinho assim, né, não faz diferença. É sempre um comando sozinho mesmo. Mas aqui no caso do vetor, como tem o comando já de armazenamento, faz diferença a gente colocar antes ou colocar depois. Então, é mais alguma coisa que a gente está aprendendo, certo? Isso aqui a gente trabalha nesses conceitos de incrementos, valem tanto para a linguagem Java, para a linguagem C, que a gente trabalha, C#, tá? A gente trabalha sempre do mesmo jeito. Então, a gente pode chegar à conclusão que nesse índice, quando for mais i, o i, então, o mais aparece antes do i. Então, o i é incrementado antes do armazenamento. Se eu fizer menos i, né, então tá antes, então o i é decrementado antes do armazenamento. Se eu fizer i++, ao contrário, então mais vem depois, então o i é incrementado depois do armazenamento. E se fosse o caso do i menos menos, mesma coisa, vem depois, então o i é decrementado depois do armazenamento. Bom, então isso aqui é um conceito novo que eu tô passando para vocês, que é bem interessante, é bastante usado também, tá? O pessoal adora ficar simplificando comandos, né? Nenhum comando só, e ele funciona bonitinho, tá bom? Vou passar alguns exercícios desse tipo para vocês fazerem e nas nossas atividades. E por hoje é só. Agradeço a atenção, até uma outra hora.